Começou a gravar. Boa tarde a todos. Bem-vindos a esse nosso segundo dia. Hoje a gente conta com uma participação muito especial, porque é uma amiga muito querida, uma irmã da vida, que é a Letícia. A Letícia, ela é bacharel e licenciada em Geografia, mestre e doutora em Geografia pela Unesp, de Presidente Prudente. E eu tive a sorte na vida de conhecer a Lê quando eu fui lá para a Unesp fazer meu doutorado, e a gente é irmã de grupo de pesquisa, né, Leo Gades, o grupo de pesquisa em gestão ambiental e dinâmica socioespacial. A Letícia, ela foi porque a Emplasa já fechou mesmo, né, Lê? Ela atuou na empresa paulista de planejamento metropolitano, a Emplasa. Ela entrou em 2014, né, e a Emplasa aí no governo Dória foi extinta, né, a gente se pergunta, empresa de planejamento extinta, meu Deus. Enfim. Né, e a Letícia, ela é professora também do Centro Universitário Santana, né, Uni Santana. Ela dá aula lá para os cursos de Geografia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental. Ela é muito, muito fera em planejamento, em mapeamento. E hoje eu dou esse presente de compartilhar aí com vocês um pouco, né, da sabedoria da Letícia. Eu falo isso não só porque ela é minha amiga, mas porque eu conheço o trabalho dela, eu conheço a pesquisa dela. Depois eu vou disponibilizar no grupo o PDF da tese dela para vocês. Eu já mandei para outras turmas, semestre passado, para vocês darem uma olhada e vocês admirarem um pouco do trabalho da Letícia. Lê, muito obrigada pela gentileza em ter aceito o convite assim meio que de última hora. Tá? Fique à vontade. Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Dizer que a gente passa, né, por muitos momentos assim na vida, e é muito especial chegar até aqui, né? Sim. Agora, enquanto profissionais, né, no momento que a gente era estudante lá atrás, eu lembro até hoje de você chegando lá no grupo de pesquisa. Sim. Então é muito bom, é uma sensação muito boa. E estar aqui, né, com os jovens, com quem está se formando, né, com quem vai atuar como profissional, seja na área de geografia, na área das engenharias. Eu vi que tem jornalistas aí também, pessoas da área de logística. Então, é sempre um prazer muito grande, né, contribuir para a formação. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Opa. Quando estiver aparecendo aí, vocês me avisem, por favor. Estão vendo? Apareceu para mim já. Tá. Bom, hoje eu vou trazer aqui uma reflexão para vocês, na verdade, para a gente pensar, né, coletivamente. Vou instigá-los aí a raciocinar um pouco em relação à gestão das águas, né, no que tange a região metropolitana de São Paulo, a partir de uma pesquisa que eu fiz com alunos da graduação de Geografia, e foi uma pesquisa que deu frutos, né, foi uma iniciação científica e também o TCC, né, de 2 alunos meus. E eu vou falar um pouquinho do projeto, enfim. Eu separei, assim, a apresentação em basicamente 4 momentos, né, só para a gente tentar separar aí um pouco didaticamente, embora os temas tratados aqui, eles não sejam separados, né. A gente fala tanto da integração, de ver a partir de uma perspectiva mais ampla, né, as questões ligadas ao ambiente. Então, essa separação é meramente didática, só para a gente conseguir, né, um entendimento conjunto aqui. Então, no primeiro momento, eu vou falar para vocês de bacia hidrográfica. Acredito que a Ana já tenha trabalhado esse conceito com os alunos em algum momento, mas é sempre bom a gente relembrar, a gente
refrescar, né, nossa memória. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de gestão das águas, né, de forma bastante, apresentando um contexto bem geral, que a gente teria que ficar aí em uma disciplina para falar sobre a gestão das águas na região metropolitana de São Paulo, né, que é um sistema bastante complexo. Depois eu vou falar do projeto Observando os Rios, que foi o projeto em que essa pesquisa, né, com os meus alunos se inseriu, né, a gente, então, estava dentro desse projeto maior, que é o projeto Observando os Rios, e aí, de fato, eu vou apresentar para vocês o estudo, né, da bacia, e aí fazendo o link com a questão, então, do manejo das bacias, né, o quão importante a gente se ater a esse tipo de estudo, né, esse tipo de metodologia, quando a gente está observando um espaço, né, no nosso caso aqui, a bacia hidrográfica. Bom, então, só relembrando, né, o conceito de bacia hidrográfica, para nivelar o entendimento de todo mundo, a gente tem que, a bacia hidrográfica, ela é um limite físico, né, ela não é um limite administrativo, como é o limite entre um município e outro, entre um estado e outro, né, então ela é um limite físico que a gente define a bacia hidrográfica. Não que limites estaduais, limites municipais, ou outros limites não possam ser estabelecidos por elementos físicos do terreno, né, como o relevo, como o rio, né, o rio é muito comum, né, a gente atravessa um rio, às vezes, um rio de grande porte e está em outro município, está em outro estado, né, aqui para a gente no estado de São Paulo tem um rio enorme, né, o Paranapanema, que divide o estado do Paraná com o estado de São Paulo, então a gente encontra também, só que o conceito de bacia, ele vai se extrapolar um pouco, né? Porque além da hidrografia, a gente tem que considerar o relevo, né? Que são os interflúvios que a gente observa na paisagem, né? Então a gente tem lá desde as áreas mais altas, onde estão, né, localizadas as nascentes da bacia, e aí os seus afluentes, né, vão carreando a água pelo movimento da gravidade, né, já que a água não sobe, ela sempre desce, então por isso que a nascente está nos lugares mais altos. Ela vai para o rio principal até chegar, né, na foz, que é onde esse curso d'água, né, ou esse rio principal, ele vai desaguar, né, em um outro rio, provavelmente de um corpo maior, ou, né, no seu estágio final, alguns rios vão desaguar no próprio oceano, né, quando a gente tem os estuários, né, que são os berços da vida marinha e da água doce também. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né, e o próprio conceito de bacia hidrográfica, ele já traz uma certa dificuldade para a gente, enquanto planejadores lá na ponta, né, enquanto os técnicos que vão estar atuando no manejo das bacias hidrográficas. Por quê? Né? Se ele não é um limite administrativo, a bacia hidrográfica pode ocupar mais de um município, certo? E hoje, no Brasil, né, de acordo com a legislação que a gente tem, quem legisla sobre o uso do solo do município é o próprio município, né? Então, o Estado, ele não pode, embora tenha alguns regulamentos do ponto de vista de licenciamento ambiental, enfim, no estágio, nas esferas federal e estadual, é um município que é soberano, né, tem autonomia para fazer a sua gestão do uso do solo. Então, é ele que vai decidir que aqui pode ser localizada uma indústria, é o município que vai dizer que aqui vai ser uma área destinada a zonas de ocupação especial, né, de interesse social. Então, é um município que dita a regra de como se vai ocupar o solo, né, o seu território. E aí vem a primeira dificuldade, porque a gente encontra, né, bacias que estão em mais de um município. E isso dificulta muito a gestão, né, desses espaços, desses territórios, né, porque você tem dois municípios que podem ser antagônicos por diversos motivos, né, questões políticas, questões partidárias, ou questões, é o meu município que eu faço o que eu quero, você faz o que você quer no seu, né, e a gente sabe que a água, ela não vai respeitar esses limites, né, e aqui no caso a bacia hidrográfica, é um outro limite. Então isso traz uma certa complexidade de
para quando a gente vai tratar, né, de recursos hídricos, já que a Política Nacional de Recursos Hídricos vai falar para a gente, olha, todo e qualquer estudo relacionado aos recursos hídricos tem que ter como uma unidade, né, de planejamento, uma unidade de análise a bacia hidrográfica. E aí, como que você faz um projeto único para uma bacia hidrográfica que pega 2 municípios, né? É muito complexo. Inclusive, tinha uma amiga nossa, né, na FER, saudosa Fernanda, ela fez um trabalho, né, de graduação, que ela estudou uma bacia que ficava entre 2 municípios, e aí ficava muito claro, né, a gente ia, às vezes, conversar com as 2 prefeituras, e aí a gente via o antagonismo que existia entre elas, né, então, de um lado, o município, de um lado do Rio, o município queria estimular o lazer, né, fazendo ali colocando infraestruturas de esporte, de caminhada, enfim, o próprio banho, né, uma área para banhistas, e do outro lado do município, no mesmo rio, obviamente, o município tinha uma outra perspectiva, né, era uma área de expansão urbana do município, né, com grandes condomínios e tal. Então, foi uma experiência muito bacana, né, a gente vê como que essa complexidade se dava mesmo no âmbito daquele recorte territorial, tá? Então, isso para posicionar que, ao trabalhar com bacias hidrográficas, a gente vai trabalhar com vários, né, conflitos, com vários sujeitos, e aí conflitos, não no sentido pejorativo da palavra, óbvio que pode haver conflitos diversos, mas essas questões, né, que a gente vai ter que, enfim, consensuar. E aí, no sentido de consensuar isso, criou-se uma instituição, né, que são os comitês de bacia, porque os comitês de bacia, eles não têm a sua abrangência territorial com o limite administrativo. Eu tenho municípios inseridos num comitê de bacia. E como que se define o limite do comitê de bacia? Eles pegam geralmente uma grande bacia, né, e os municípios que estão ali inseridos vão fazer parte. Então, torna-se ali um ambiente, né, um colegiado, que os prefeitos, quem mora nesses lugares, quem usa essa água, vai sentar na mesma mesa e vai discutir como ocupar aquele espaço, né? De forma a ver, ou a tentar priorizar, essa gestão democrática da água, a participação de todos os segmentos ao, né, tratar das questões associadas à água, né? E por que a gente precisa pensar nisso, né? Porque tudo que a gente fizer na bacia, né, seja próximo ao rio ou não, vai interferir na própria qualidade da bacia hidrográfica, né? Eu costumo falar para os meus alunos que o rio, ele é um espelho, né, do que é a bacia hidrográfica. Então, se você tem um rio belíssimo, é porque a sua bacia hidrográfica é bela, né? Tem belas paisagens, tem cuidado, né? Agora, se a gente tem uma bacia hidrográfica, agora se a gente tem um rio muito feio, né, poluído, com lixo, ele vai refletir, né, de fato, o que é a bacia hidrográfica, tá? Então, há uma certa confusão da gente achar que só os rios formam a bacia hidrográfica. Não. A bacia hidrográfica é um limite mais abrangente, né, definido pelo relevo, né, pelos talveres, e os rios que são inseridos ali dentro desse terreno, tá? Aqui é a bacia hidrográfica do Alto Tietê, né, que é o limite, né, de bacia que a gente utiliza aqui na região metropolitana de São Paulo. Ele é muito parecido, né, com o limite da própria região metropolitana, tá? Só que o limite da região metropolitana, ele é um limite administrativo, né? Ele tem os municípios. O que faz os limites são os municípios. A bacia hidrográfica não, né? A bacia hidrográfica do Alto Tietê não. É os municípios, porém, leva em consideração as divisões por bacia hidrográfica, tá? Então, essa é a bacia hidrográfica do Alto Tietê. Então, ele nasce aqui em Salesópolis e ele vai atravessar aqui a região metropolitana e vai seguir. Esse aqui é só o alto curso do Rio Tietê, né? Então, chega aqui nessa área, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor mexendo? Consegue, Ana? Sim, consigo ler. Beleza, obrigada.
Aqui nessa área, por exemplo, é onde o rio fica com um aspecto horroroso, né, do ponto de vista da qualidade, da quantidade, enfim, né, vai passar aqui na região metropolitana, vai pegar tudo que é de ruim e vai levar, né, a jusante. E aí, com a diluição, né, de materiais, enfim, ele acaba, quando ele chega lá, próximo ao Rio Paraná, ele acaba que fica um rio com uma qualidade de água muito melhor do que passa aqui, né, na região metropolitana. Então, tem lugares, por exemplo, a jusante, né, que se nada, tem hidrovia, enfim, né, então é um rio típico, né. Então, e aí ele é formado, né, esse limite a gente tem o Comitê da Bacia do Alto Tietê, e dentro dessa bacia maior, a gente tem outras bacias menores, né? Eu não gosto de usar muito o termo de subbacia, como está aqui nesse mapa, que eu acho que tira a importância, né? Mas são bacias hidrográficas do mesmo jeito, só que numa escala maior, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o centro, né? A bacia da Penha Pinheiros, a gente tem aqui a bacia do Juqueira e Cantareira, né? Da Billings, da Guarapiranga. Então, são várias bacias que estão inseridas dentro dessa bacia maior que é o Alto Tietê. E além do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a gente também tem os subcomitês, né? Um comitê para cada uma dessas bacias menores. Eles não têm, obviamente, a mesma autonomia que tem o Comitê da Bacia do Alto Tietê, mas eles têm que remeter, né, à Bacia do Alto Tietê, mas eles conseguem ter ali a sua tomada de decisão, né, porque são formados por pessoas que moram, né, naquela localidade, usuários da água, né, os prefeitos dessas regiões, e é sempre importante que essas pessoas participem, porque nada melhor do que as pessoas que vivem no local, né, tomar a decisão. E aqui, nesse território, né, a gente tem realidades completamente diferentes, tá? Bom, aqui é uma imagem, né, uma ilustração que mostra um pouco do sistema de gestão, né, dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, né, em especial a cidade de São Paulo, né, que é esse contorno em amarelo que está aí. Então, a gente tem vários reservatórios, né, espalhados na região, para suprir a necessidade de demanda, né, de abastecimento de água da cidade de São Paulo, né. Então, a gente tem aqui o sistema Cantareira, né, que abastece uma parte, o sistema Alto Cotia a outra, Guarapiranga, Rio Grande, Rio Claro, Alto Tietê, né. Agora, a gente tem novo aqui o São Lourenço, né, que ele fica localizado mais ou menos aqui, só que manda água para a região metropolitana. Por quê? O que a gente produz de água hoje, ela não é suficiente para a demanda que existe. Então, há uma relação em desequilíbrio entre o déficit, né, entre a oferta e a demanda de água na região metropolitana, onde a gente tem déficit. E aí, para compensar esse déficit, o que a gente tem que fazer? Buscar água cada vez mais longe. Então, a região metropolitana de São Paulo, hoje, para conseguir abastecer, né, as atividades econômicas, as residências, enfim, tem que buscar água cada vez mais longe da região. E buscar água cada vez mais longe traz um encarecimento para isso, né, um encarecimento na conta, um encarecimento de investimento, né, então, vem por tubulações, a manutenção disso, então há um gasto muito grande. Então, quanto mais a gente for buscar água longe, mais a gente vai gastar. E é nesse ritmo que se encontra a região metropolitana de São Paulo. Por quê? A gente não cuida dos nossos próprios rios. Já é uma área caracterizada com muitas nascentes, né? Então, os corpos aí que não têm uma abundância de água. Uma região extremamente adensada, né? Só em São Paulo a gente tem 12 milhões de pessoas. Na região metropolitana de São Paulo a gente tem 23 milhões de pessoas, né? Então, a gente está falando de um grande número de pessoas, né? Então, um território muito adensado, né? E aí a gente tem diversas outras implicações, né, do sistema de gestão, com a empresa que faz, né, que cuida do saneamento básico na cidade de São Paulo e em alguns municípios da região metropolitana. Então, a gente tem alguns conflitos também entre municípios, né, que não são abastecidos pela Sabesp, por exemplo, né, que tem seu sistema autônomo.
mas compra água bruta, e aí, via de regra, falta água lá, porque a Sabesp vai vender água bruta, sendo que ela tem que atender os seus clientes? Não, vai deixar faltar lá. Só que para obter as licenças, o número de habitantes daquele município X é considerado, né? Então, por exemplo, o que a gente vê muito passando na televisão, né, em termos de reservatório para São Paulo? O sistema Cantareira, é o mais famoso. Inclusive, lá em 2014, né, foi aquele que apareceu na TV exaustivamente, lá com o famoso volume morto, né, que era buscar água abaixo da cota, por isso volume morto. E a gente traz essa água da onde, né? Essa água, ela vem lá perto de Campinas, né? Então, parte da água que vem, né, pelo sistema Cantareira é uma água que falta lá na região de Campinas, né? Porque é uma região também pujante do ponto de vista econômico, agrícola, né? Utiliza muita água para irrigação. Então, a água que a gente traz de lá também faz falta para a região metropolitana de Campinas, né? Então, só para contextualizar que existem diversos interesses, né? Porque a gente está falando de um limite físico, a gente não está falando de um limite administrativo, a gente está falando de bacia hidrográfica, né? Que vai além desses limites. E hoje a gente tem uma gestão, do ponto de vista política, que não leva em consideração isso, né? E por isso a formação de cada vez mais profissionais que se atentem a isso, né? Porque aí a gente muda lá na ponta, obviamente. Aqui, né, em detalhe, o sistema Cantareira, né, como que ele é composto. Então, a gente tem vários reservatórios, né, que formam o sistema, desde lá da bacia, né, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é a famosa bacia do PCJ, que é a bacia que eu falei para vocês que se localizam lá na região metropolitana de Campinas, né. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 reservatórios, estão em outra bacia, não estão na bacia do Alto Tietê, né, e a água vem para cá, né, via sistema Cantareira, tá, e aqui a gente tem outros, até aí, né, para a estação Guaraú, que é onde vai fazer o tratamento da água, e por gravidade essa água vai abastecer diversas regiões aí de São Paulo, principalmente a região norte. Essa é a região metropolitana, né, eu não trouxe o detalhamento de municípios porque na imagem não ia ficar legal, mas a gente vê, né, aqui embaixo, a Baixada Santista, a parte litorânea, aqui, né, o limite formado, né, imposto aí pela Serra do Mar, e aqui o Planalto, né, onde a gente tem a ocupação da região metropolitana de São Paulo. Então, a gente vê uma grande mancha, né, é a maior mancha urbana, né, do Brasil, é essa mancha aqui que vocês estão vendo, que é da região metropolitana de São Paulo. Aqui a gente tem vários municípios, né, então, percorrendo aqui, a gente não consegue perceber, né, aonde acaba um município e onde começa o outro, né, o famoso fenômeno da conurbação, né, e as bacias estão aí também, né, as bacias vão extrapolar esses limites, né, e a gente não tem dado a devida importância para fazer a gestão, o manejo dessas bacias, né. Então, aqui são algumas fotos, né, fotos do Rio Pinheiros e fotos do Rio Tietê, né, basicamente essas são paisagens, né, cotidianas para a gente que mora em São Paulo, né, passar por esses rios é ter esse tipo de paisagem, espuma, né, lixo, resíduo sólido, né, as dragas, tirando sedimento, né, e aí você vê diversas dragas, por exemplo, percorrendo o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, né, e eu sempre falo para os meus alunos, isso é o quê? É importante tirar o sedimento? É importante, né, porque a calha vai assoreando, né, vai acumulando sedimento, ela vai ficando mais rasa. Quando a gente tem os eventos de chuva, né, ele extrapola, essa água ela vai extrapolar mais fácil, porque o rio vai estar mais raso, né, então vai caber um volume menor de água. Só que, vejam, a gente está tratando a causa, né, a gente está tratando, na verdade, a consequência, né, que é a deposição de sedimentos, a gente não está tratando a causa. Né? Então, a gente fica enxugando gelo. Vamos tirar sedimento do rio. Mas e os demais cursos d'água que desaguam no Rio Tietê? Né? E a visão de melhorar o uso e ocupação do solo na bacia do Alto Tietê?
né? Isso não se tem, porque vai ficar construindo piscinão, né? Para colocar água nos episódios de chuva excessiva, tirando o sedimento do curso d'água com as dragas, e vai ser uma coisa que a gente não tem, não consegue resolver, porque a gente só está tratando a consequência. Existe um projeto, acho que o Dória, né, acho que foi o mês passado, ele foi à mídia e disse que até 2022 o Rio Pinheiros vai ser um rio limpo. Então, eu ouvi isso do Rio Tietê em 2014, ouvi em 2015, ouvi em 16, ouvi em 20, estamos em 21, e não resolve, né? Já a gente tem aí os projetos Pinheiros, projetos Tietê, que gastam milhões, né? Onde já foram investidos bilhões de dólares, né? Recursos do Banco Mundial, recursos de fora, enfim, recursos de vários lugares, que não conseguem, né, ter uma efetividade. E a gente procura algumas hipóteses para isso, né? É o nosso papel aqui enquanto estudante, né, enquanto pesquisadores. Quais as hipóteses para isso? As hipóteses são que o manejo das bacias hidrográficas estão completamente errados, né? A cidade de São Paulo já teve um planejamento equivocado, né? Ela já colocou a avenida onde não era para colocar, na beira de rio, né? As principais marginais que a gente tem hoje na cidade, Pinheiros, Tietê, grandes avenidas como a Avenida do Estado, elas estão ao lado de grandes rios. E o que acontece quando chove? É um fenômeno natural, o rio vai extravasar, é natural dele extravasar. Estranho seria se ele não extravasasse, né? Por isso a gente tem que manter as áreas de inundação, né, as planícies de inundação preservadas, porque é onde o rio vai extravasar. Agora, se a gente constrói aqui, por exemplo, está pegando bem a marginal Tietê aqui, se a gente constrói uma marginal bem do lado do rio, o que vai acontecer? Essa água vai extrapolar, vai vir aqui, vai inundar tudo. Então, vocês vão ver recorrentemente no jornal, carro boiando, né, pessoas em cima do carro, né, e aí vai sair no noticiário que a culpa é da chuva, foi porque choveu muito. De fato, choveu muito. E cada vez mais a gente vai ter que lidar com isso por conta das mudanças climáticas, né? Eventos em grande proporção e em maior frequência. Então, vai chover mais forte, vai ter períodos maiores de seca, né? Porque a gente está passando por isso. Mas antes disso, a gente também já errou no nosso planejamento em construir esse tipo de avenida aqui. E esse é um exemplo. A cidade de São Paulo está cheia, né? Além disso, a gente tem uma região extremamente impermeabilizada. Então, o que acontece? Quando chove, a água, ela vai escoar, né? Muito mais do que infiltrar. Então, isso também traz um desequilíbrio. Se a gente não tem áreas que possibilitam a infiltração da água, né, a gente não consegue compensar isso. E aí, com a velocidade, né, ela vai aumentar o volume, aumentar a velocidade, e vai arrastar carro, vai arrastar pessoas, a gente vai ter desastre, a gente vai ter pessoas morrendo, porque é uma consequência, né, do que a gente fez aí em termos de planejamento equivocado, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? É uma questão do ponto de vista, levantando hipóteses que o problema está no manejo das bacias hidrográficas, né? Em como a gente pensa, em como a gente ocupa as bacias, né? E aí a gente chega, então, no projeto, né? No projeto Observando os Rios. O projeto Observando os Rios é um projeto criado pela SOS Mata Atlântica, tá? Há algumas décadas já. Esse projeto é interessante porque ele foi criado a partir... São Paulo vivia um momento em que se falava, o rio está morto, o rio está morto. Então, o rio Tietê estava morto, o rio Pinheiros estava morto, está morto, é caso perdido, né? A gente tinha esse contexto aqui, esse momento histórico. E aí, um belo dia, se achou um jacaré no rio Tietê. Então, peraí, o rio não está morto, tem vida, né? Tinha um jacaré, esse jacaré, ele apareceu em diversos lugares, né, no rio, na região metropolitana, né? E enfim, ficou se monitorando, né, esse jacaré, para ver qual o espaço ali que ele ia se deslocar. E aí pensou-se, então a gente precisa fazer alguma coisa, né, porque a gente precisa pressionar o poder público a tomar alguma atitude, né, para a melhoria desse rio, no caso o rio Tietê, né,
E o jacaré ficou sendo um símbolo, né, dessa retomada, né, de uma pressão ao governo, tá? E aí criou-se, então, o projeto Observando os Rios. O que é esse projeto, né? Ele visa fazer um monitoramento da qualidade das águas do Rio Tietê, tá? A partir desse kit aí, ó, que está na tela para vocês. É um kit entregue para os grupos de monitoramento, já eu explico melhor os grupos de monitoramento, e aí a gente vai fazer análise da qualidade da água com base nesse kit. E a gente vai chegar muito próximo do real mesmo, com essa análise aqui. Então, a gente vai analisar o fosfato, a gente vai analisar o nitrato, o pH, né? A gente vai analisar o oxigênio dissolvido, a temperatura da água, a turbidez. Tem toda uma análise também dentro da metodologia, que é a análise de observação. Então, a gente vai analisar como estão as condições atmosféricas no dia da coleta, como que está o cheiro do rio, se tem lixo flutuando, se tem espuma na água, também tem diversas variáveis por observação. E aí o projeto Observando os Rios, então, implementa essa metodologia, consegue recursos para comprar os kits e forma os grupos de voluntários, né, porque a SOS também não conseguiria chegar em toda a porção do rio. Então, se formou diversos grupos de voluntários para fazer análise em diversos pontos da bacia hidrográfica do Rio Tietê. Mais tarde, né, esse projeto ele acaba se expandindo também. Ele não fica só na bacia do Rio Tietê, mas ele vai para outras bacias importantes do bioma da Mata Atlântica. Tá? Então, a gente pode encontrar também esse projeto em outros, né, o projeto Observando os Rios, em outras bacias que não seja a bacia do Rio Tietê. E o que ele queria com isso? Né? Produzir dados para mostrar assim, ó, governo, tá vendo? A gente está monitorando, porque há uma questão séria do ponto de vista da publicidade de dados ainda, né? Às vezes é difícil encontrar, às vezes ele não está ali tão fácil para você acessar, às vezes ele pode ter algumas informações duvidosas, né? Então, é uma forma de pressionar, né? Falar, ó, a gente está monitorando, a situação está assim, e aí, vamos comparar os dados? E aí, qual a ação que vocês vão tomar para melhorar isso, né? Então, a participação da sociedade, ela vem nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva de pressão ao governo, né? Seja ele qual for que estiver no estado, na prefeitura, tá? Não é uma questão partidária. É uma forma da população participar e tomar ciência da condição das águas, né? Da qualidade das águas. Há também uma perspectiva associada à educação, porque muitos dos grupos voluntários são formados em escolas, em universidades, já eu falo um pouco do meu grupo, né? E essa socialização dos dados, então trazer a publicidade aos dados. Hoje, qualquer um aí que quiser entrar no Google, digitar Observando os Rios, vocês conseguem saber os dados, né, de monitoramento de diversos cursos de dados, de todos que são monitorados pelo projeto. Então, esses dados estão abertos sem nenhuma burocracia para acessá-los. Tá? Então, o projeto, ele vem ao encontro dessa perspectiva, de socializar, de trazer a público a condição dos rios, inicialmente do Rio Tietê, né, e que depois, mais tarde, vai para outros rios do bioma da Mata Atlântica. Aqui é o grupo de monitoramento Uni Santana, que é o grupo a qual eu coordeno na instituição, né? Então, junto com os alunos, uma vez por mês, a gente faz a coleta e o monitoramento da coleta de água no Rio Tietê. Então, a gente faz aqui na Ponte das Bandeiras, tá? Que é esse pontinho vermelho aqui nessa imensidão. Então, aqui está passando, né, o Rio Tietê, a marginal Tietê, aqui a marginal Pinheiros, o Rio Pinheiros, e a gente faz essa coleta aqui. Ele nasce aqui, né, em Salesópolis, mais para cá, mais para a direita, e vem, né, sentido jusante aqui. E a gente faz a coleta nesse ponto aqui do Rio Tietê, que é a Ponte das Bandeiras, uma região que fica ali do lado do metrô Tietê, do terminal Tietê, não sei quem já veio para São Paulo. E essa, o ano passado, né, esse ano a gente não está coletando, né, porque a gente está nesse enfrentamento à Covid,
e a gente paralisou, né, justamente para não ter nenhum problema com contágio, enfim. Então, a gente tem dados, né, até 2019, de forma regular, tá? E aqui eu trouxe, né, os dados de 2019 para vocês terem uma noção, né, de qual é a situação, né? Então, a gente tem uma situação hoje, média, anual, né, que foi lá em 2019, uma qualidade ruim, né, de 24 pontos. Como funcionam esses pontos? A partir lá do monitoramento do fosfato, da turbidez, do nitrato, aqueles que eu já falei para vocês, aqueles indicadores, a gente vai somando alguns pontos, né? Quanto menos pontos somar, pior vai ser a qualidade, tá? Então, por exemplo, em setembro de 2009, a qualidade do Rio Tietê estava péssima, né? E agora a gente está regular, ruim, ruim, ruim. A gente teve aqui no ano só 2 meses regular, né? Então, é uma situação um tanto, eu não vou dizer desanimadora, porque a gente nunca pode perder a esperança de que essa água um dia vai melhorar. É a esperança que eu tenho, né? Se hoje eu estou num grupo desse, é porque eu tenho esperança que um dia isso vai melhorar, né? A gente está formando pessoas para que isso melhore a médio, longo prazo, enfim. Eu sei que não vai ser do dia para a noite, obviamente. Mas é uma situação que entristece, né? Porque você não vê uma melhora. E às vezes quando você vê, né, ó, você sai de um ruim para um regular, aí você tomba, né? Vem um péssimo. Mas, né, a gente não pode desanimar, né? É uma perspectiva difícil a ser enfrentada, mas a gente precisa, né, tornar público esses dados, né, para mostrar, olha, vocês estão dragando o rio, estão falando que estão gastando aí um monte em programas de córrego limpo, investimentos do Banco Mundial, e aí? O que está resolvendo? Porque os dados não estão mostrando isso, né? Então, ele vem, né, com esse intuito. Aqui só um detalhamento da área, né, para vocês verem. Então, aqui é o ponto que a gente coleta. É engraçado, quando a gente vai fazer a coleta, que é uma ponte, né, e aí a gente tem que meio que se debruçar, assim, com muito cuidado, obviamente, mas para lançar o coletor, né, e trazer a água. E aí fica uma avenida extremamente movimentada, e aí as pessoas ficam achando que a gente vai se jogar do rio, passa buzina, enfim, né, já teve caso até que a polícia estava passando, parou para ver o que estava acontecendo, bombeiro e tal. Então, a gente também tem história para contar nos dias de monitoramento. Então, aqui é o Terminal Tietê, né, tá aqui. Aqui é um shopping, o Center Norte, não sei se alguém já veio. Aqui, ó, o Campo de Marte, né, um dos aeroportos de São Paulo. Então, esse lado aqui para cima, Zona Norte, para baixo aqui, a área central, e mais abaixo ainda, né, região sul, tá? Então, é aqui que a gente faz a coleta do nosso projeto, né, da faculdade, do nosso grupo. Agora, esse projeto, né, a inserção dos alunos nesse projeto, lá, de monitorar o rio, de ir todo mês, e ter aquela expectativa se vai melhorar, se vai piorar, enfim, se desdobrou, né, em algumas pesquisas, né, que não fossem só lá do nosso ponto de monitoramento, lá na Ponte das Bandeiras, mas que pegassem outras bacias também, para a gente analisar do ponto de vista teórico e metodológico, né, a condição de uma bacia hidrográfica e propor, né, soluções de manejo, enfim, a partir dos dados publicados, né, por esse projeto. E aí você ir a campo e pesquisar, enfim. E uma dessas bacias, né, pesquisadas foi a bacia do córrego Mandaqui, que é um dos afluentes do córrego Tietê. Então, o córrego Mandaqui, ele nasce lá na Zona Norte e vem, né, e vai desaguar, né, sua foz no Rio Tietê, lá na Marginal Tietê. Então, aqui é um mapinha que mostra, né, onde ele está localizado aqui, onde a bacia está localizada no município de São Paulo, e essa aqui é o detalhamento, né, da bacia. Aqui embaixo é o Rio Tietê, passando aqui, e aqui é a bacia do córrego do Mandaqui. E aí a gente tem 3 pontos de monitoramento nessa bacia, pelo projeto, né? A gente vai ter um ponto nesse curso d'água aqui, a gente tem um outro ponto nesse, e um outro ponto nesse, que já é um que vai estar próximo aí da foz.
aí eu vou mostrar para vocês um pouco da situação de cada um desses pontos que a gente fez a pesquisa, que a gente foi a campo, né? Então, esse primeiro ponto aqui, que é o ponto do Riacho Água Preta, esse curso d'água aqui, então, numa área extremamente adensada. Aqui a gente ainda tem uma praça, tá? Mas também com pouca permeabilidade de solo, tá? Tem umas árvores bonitas, mas é um espaço bem pequeno. Então, ele está numa área aí que tem uma alta taxa de urbanização, né? Aqui são algumas fotos, né, que mostram esse rio, no ponto de monitoramento. Então, a gente vê que ele ainda tem uma certa naturalidade, né, do ponto de vista aí, comparando com outros cursos d'água que a gente tem na cidade de São Paulo, mas que a qualidade dele, no ano analisado, né, foi uma janela aí de um período de 2019, ele também, ele vinha de um resultado ruim, melhorou um pouquinho e depois já foi para um péssimo, né, então, e fica numa região de classe alta, classe média alta, tá? Essa é uma região de classe média alta. O ponto a gente tem um monitoramento é uma praça super bonita, tal, mas a gente ainda encontra, né? Poucas árvores, né? A mata ciliar, então, não tem tanta proteção, né? A área aqui de preservação permanente não está protegida. E a gente encontra resíduo sólido, material de resíduos de construção, né? Depositadas nesse curso d'água, o que leva a gente a crer que tem uma coerência, né, com o resultado analisado. Esse é um outro ponto, né, o ponto do córrego Buraco da Onça, também numa região bastante adensada, né, embora tenha aqui uma praça, enfim, tem um pouco mais de área verde do que a outra área, né, do que o outro ponto, mas também ele está localizado numa área de alta densidade, né, alta taxa de urbanização, desculpe. Ele já tem uma condição um pouquinho melhor, então ele está aí no regular, né, só que ele é um rio, um córrego, né, que em grande parte da sua extensão, ele foi desnaturalizado, né, então ele perdeu as suas características naturais, do ponto de vista, ele só tem água, né, então, ó, todas as suas margens foram canalizadas, né, ele sofreu uma canalização do tipo aberta, que a gente fala, e isso tira, né, a naturalidade do rio, né, o que é um problema, porque isso traz outros problemas também. É uma área que sofre um pouco com alagamentos, né, eventos de inundação. Aqui é onde está passando o rio, né, onde a gente tirou essa foto, exatamente aqui onde estão mais ou menos essas pessoas. Então, aqui está passando o rio, e aí ele vai percorrer, mas é um rio que está com essa canalização, né, e tem os dissipadores de energia para tentar diminuir a velocidade da água, mas ainda assim, mesmo com a canalização, a gente ainda tem eventos de inundação nessa área, né, porque as margens estão totalmente descaracterizadas, né, como a gente não tem áreas, né, que favoreçam a permeabilidade, a infiltração, né, da água, a gente acaba tendo um volume muito grande de água chegando no curso aqui, né, então é o que vai fazer ele extravasar com muito mais força. E aqui, né, que é o ponto do córrego Buraco da Onça, esse numa região extremamente pobre, carente, da cidade de São Paulo, na Zona Norte, né, esse dos pontos analisados é o curso em pior situação, né, então aqui eu trouxe duas fotos para vocês, então a gente vê aqui, ó, isso aqui é o rio, tá, gente, é o rio, não dá para ver, mas é o rio, tanto lixo, né, mas é o rio. E aí o rio, ele vai, né, percorrer áreas que têm mais ou menos essa característica de ocupação, né, assentamentos precários, ocupações irregulares, né, que não tem coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto, e aí vão ter essas áreas aqui, né, que é onde a população vai jogar o esgoto aqui no curso d'água. Só um minutinho. Não era aqui. Então, pessoal, quando eu fui ao campo com os meus alunos, né, visitar esse ponto, porque eu acompanhei eles em todas as visitas de campo.
E aí eu fiquei chocada, né? Fiquei chocada porque eu nunca tinha visto um rio assim, um córrego assim. Eu morava, né, em Presidente Prudente, é uma região de interior, no interior paulista, né? E a gente não encontra rio assim. Rio pra gente é rio mesmo, né? Córrego pra gente é córrego mesmo. Isso pra mim não era um córrego, né? Era um esgoto a céu aberto, né? Falando grosseiramente. Então, para mim, foi muito impactante estar diante dessa paisagem. Porque às vezes a gente acha, né, que a mídia seleciona aqueles casos mais catastróficos, né, para mostrar. E aí eu assim, eu às vezes duvidava, por não ter visto, né, obviamente, que existiam cursos d'água nessa situação. Mas existe, e existe muito na cidade de São Paulo, né? Esse não é um exemplo, esse não é o exemplo pior, infelizmente, né? Mas a gente tem muito disso, né? E aí, o que vai acontecer do ponto de vista de entender a bacia hidrográfica, né? Essa água aqui é a mesma água que vai chegar lá na foz, né? Será que ela vai chegar em melhor qualidade, em pior qualidade? Não sei, vai depender do que acontece na bacia hidrográfica. Vai depender de como ela é ocupada, vai depender se tem saneamento básico, se tem coleta seletiva, se tem coleta de lixo, né? Se tem coleta de esgoto, se tem tratamento de esgoto, né? Porque a gente também tem uma questão importante para a gente refletir, aí pode ser no outro momento, né? A questão da coleta de esgoto e a questão do tratamento de esgoto, que são coisas diferentes, né? Às vezes a gente vê os dados de coleta e tratamento, e esses dados, eles nos tentam, né, enganar. Então, às vezes você vê lá, o município X coleta 70% do seu esgoto. Aí você fala, nossa, tá quase lá, né, 70%. E aí ele trata 10%. Né? Aí você vai falar, poxa, então não trata quase nada, né? Vai jogar quase que esse esgoto coletado no rio, do mesmo jeito que coletou. Basicamente é isso que o dado nos mostra. E aí você vê algum outro município que vai falar assim, eu coleto 50% e trato 49%. Beleza, né? Então ele trata ali basicamente quase tudo que ele coleta. Então, os dados de coleta e tratamento de esgoto, eles tentam aí nos enrolar, nos enganar um pouquinho. Então, é sempre bom também ficar atento a como esses dados aparecem, como a gente interpreta os dados, né? Porque às vezes a gente vê lá, o município coleta 90%. Beleza, ele está coletando, mas quanto ele está tratando? Então, é um dado sempre que a gente precisa ver em conjunto. Então, essa paisagem me marcou muito, porque foi a primeira que eu vi, assim. E aí, né, andando no entorno, né, ali do bairro, é uma situação bem precária, né, que está refletindo ali naquela bacia hidrográfica. E aqui é a imagem da foz, né, então aqui é uma avenida, essa imagem aqui, né, o rio Mandaki todo canalizado, né, essa imagem que a gente vê aqui, né, de cima aqui na foto aérea, esses negocinhos aqui, ó, são essas coberturas aqui. Aqui é uma importante avenida da cidade também, a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, e o rio está desaguando aqui. Então, ele chega na foz completamente descaracterizado, né? A água não tem um cheiro bom, né? Um cheiro estranho. Você vê que não tem um volume considerável para um rio que tem tantas nascentes, né? Que tem tantos cursos, tantos afluentes. Então, também a gente tem uma perda considerável de quantidade e de qualidade. Aqui, na Foz, não há monitoramento, tá? Desse curso d'água. E a gente não conseguiu também fazer um monitoramento nesse dia, porque a gente estava com o kit, né? Só para ter um dado básico. A gente não conseguiu por conta da dificuldade de acessar essa área. E é uma região que enfrenta sérios problemas com inundação. Então, choveu, ameaçou chover, aqui já inundou. Né? Uma região bem complicada, é uma região que passa muita gente indo ali em direção a alguns bairros da Zona Norte. Então, isso aqui vira um caos quando está chovendo. Né? E aí, algumas reflexões iniciadas, né? Porque eu sempre, viu, Ana, eu sempre gosto de pensar que as pesquisas elas não chegam numa conclusão final, numa consideração final, né? Mas são reflexões que são iniciadas, né? E aí nos dá um gás maior para procurar outras respostas, né? Então, a gente chegou em algumas reflexões importantes, né? Com essa pesquisa, com a vivência, com o projeto, de entender a bacia como esse sistema mais complexo, integrado, né?
que é a importância da iniciativa do projeto, né, de socializar os dados, de mostrar ali que os dados existem, enfim, você poder consultar o dado da qualidade de um determinado curso d'água. Então, isso é um ganho enorme do ponto de vista do projeto, e está, de fato, muito acessível. O papel importante que ele traz do ponto de vista da educação ambiental, né, então a gente vê um engajamento muito grande dos grupos, né, nas escolas, de grupos, né, de associação de moradores, e aí que tentam mudar, né, a realidade daquele bairro para melhorar a qualidade da água. Só que a gente também encontra alguns problemas, né, alguns que a gente encontrou, né, então a gente precisa melhorar a distribuição dos pontos de monitoramento na bacia, né, então se eu volto aqui no mapa da distribuição dos pontos, a gente vê que é uma bacia enorme, né, tem cursos d'água que não são contemplados pelo monitoramento, né? Precisa ter um monitoramento na nascente principal, por exemplo, um monitoramento mais ou menos no meio do curso principal, uma foz também é importante, né? Porque a foz vai refletir para a gente como que está essa água aí. Então, precisa ser pensado, né? Há uma falta de estratégia nessa divisão dos pontos no espaço das bacias, mas isso também, né, está associado aí duas questões, né, entender a bacia como uma bacia, né, e também o fôlego, né, que a instituição precisa ter com os grupos de monitoramento, né, já que são voluntários. Então, a gente também tem vários córregos que a gente não consegue, né, que o projeto não consegue voluntários para fazer essa análise. Então, tem essa falha, né, também, que poderia ser uma análise mais completa. Esse tipo de atividade colaborativa, né, que envolve a sociedade civil, enfim, ela é muito importante, né, e a gente precisa, obviamente, para que ela dê certo, do compromisso dos voluntários, né, do comprometimento dos voluntários com as análises. Então, a gente lá encontra ainda, analisando, né, as bacias que estão lá no projeto, muitos pontos que foram abandonados, né, que teve lá monitoramento 5 meses e depois parou, né, então, também tem pontos que não há uma periodicidade, né, tão importante para montar indicadores, né, então, tem esse tipo de falha ainda, né, que pode comprometer as pesquisas, né. A gente tomou um certo cuidado de, pelo menos, escolher uma bacia que tinha pontos ativos, né, pelo menos isso. Mas, óbvio que também tem problemas do ponto de vista da distribuição desses pontos. E o trabalho, né, com essa temática de bacia hidrográfica, de manejo das bacias, né, do uso das bacias hidrográficas, trabalhar com essa temática só reforça, né, o quão importante né, e o entendimento da relação dessas questões, né, tratadas no âmbito da bacia com o próprio planejamento urbano, né. Então, a gente precisa, sim, olhar a bacia, e isso é reforçado por diversas pesquisas, né, tá aí o nosso grupo de pesquisa que dedica as pesquisas às bacias hidrográficas, e que há uma quantidade de pesquisas enorme durante um ano, por exemplo, que vai mostrar a importância do tratamento da bacia com uma unidade de análise, né, que precisa ser inserida, que precisa ser entendida pelo poder público, para, de fato, garantir efetividade nas ações que forem implementadas, né, no pensar, né, dessas ações, mas também na forma prática, né, na hora que a gente for lá implementar, né, então a gente vai pensar, e estamos aqui com futuros profissionais que vão estar lá na ponta tomando essas decisões, né, e aí vão enxergar o território como? A partir de um limite administrativo, ou a partir de uma bacia hidrográfica, né? Então, fica aí esse questionamento, né, para a gente pensar, essa reflexão, para a gente ter ao longo da nossa formação, né? E depois, na nossa atuação profissional, nas nossas pesquisas, enfim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido, e também deixo aqui aberto para tirar dúvidas de vocês, a gente bater um papo. Obrigada, Lê, pela palestra. Parabéns pelo projeto.
E só lembrando que o artigo, né, referente ao que a lei apresentou, ele foi publicado na Espaço em Revista, então você viu que eu te marquei lá que saiu já. Então, vocês acessem eu vou colocar o link no grupo também, mas acessem o artigo dela, prestigiem esse trabalho tão interessante. E a questão, quando eu vi aquela questão dos kits, eu já te mandei uma mensagem, eu quero, porque eu já imaginei fazendo isso aqui, né, no trecho canalizado do Ribeirão Pirapitinga, né, porque a gente vai encontrar aqui, né, resultados, né, parecidos, né, porque são problemas parecidos, né, a questão dos rios invisíveis, né, as margens viram rodovias, viram avenidas, né, as pessoas, né, no município, elas não entendem que aquilo é um rio, né, e até aqui, o mais engraçado, eu moro muito perto dessa canalização, e tem um posto de gasolina, assim, na área de preservação permanente, assim. Meu Deus, assim, sabe? E o que mais me chamou a atenção, assim que eu me mudei para cá, eles estavam em obra, uma expansão dessa canalização, e quando essa obra finalizou, teve um show de inauguração. Então, assim, eu acho que se chamassem o pessoal do GADES aqui, todo mundo ia ficar assim, meu Deus, como pode isso, né? E como você bem falou, a nossa vivência ali no GADES, o tanto de pesquisa que a gente entra em contato, né, referente a manejo de bacia, gestão hídrica, né, quando a gente tem contato com o pessoal da Agência Nacional de Águas e Saneamento, né, isso foi um ganho enorme, né, esse contato que o professor César propiciou para a gente, contato com as plenárias dos comitês, né, passa da teoria, né, vai para a prática para mostrar como é que a coisa funciona, né, e como é importante levar isso a sério. Acho que tem algumas pessoas aqui, o Manassés perguntou se as perguntas são pelo chat, pode abrir o microfone também. O Thiago levantou a mão também, então Manassés, depois o Thiago. Boa tarde, eu gostei muito da palestra aí, cresceu bastante o meu entendimento. Eu tenho 3 perguntas que eu anotei conforme fui passando a palestra. Aí eu vou fazer uma por vez. A primeira que eu queria saber é se aquele kit de análise de água, ele serve para fazer análise de qualquer rio ou ele é específico para cada tipo de bacia? Você quer fazer as 3, aí depois eu respondo tudo? Pode ser? Pode ser também. A segunda é se vocês têm alguma expectativa de expandir esse projeto aí, se ele pode chegar a mais abrangência no estado de São Paulo e se pode sair também do estado de São Paulo. E a terceira pergunta eu acho que é meia besta, né? Mas a professora Ana Paula sempre fala que não existe pergunta besta. Não existe. Eu queria saber sobre o lençol freático, qual a importância dele nessas bacias e se ele também faz parte da bacia hidrográfica. Essas são minhas 3 perguntas. Ótima, obrigado, tá vendo? Ótima pergunta. Sim, não é nada besta, super complexa. Bom, antes de responder as questões do Manassés, só assim, dentro daquilo que você estava falando, Ana, há uma dificuldade nas grandes cidades da população entender o que é um rio. Então, o rio está associado a problemas nas grandes cidades. Então, quando esse rio fecha, né, quando esse rio é canalizado, a população vai dar graças a Deus, porque é um lugar a menos para depositar lixo. É um lugar a menos para ter um cheiro insuportável, né? Então, é um pouco dessa relação que a gente criou, né, com os rios nas grandes cidades, né? E que a gente pode puxar diversas questões para associar isso. Cultural, falta de educação, enfim, diversos, né? Mas há essa questão, né, que eu acho que é a primordial, essa perda do entendimento do que é um rio bom, do que é um belo rio, que a gente vê, por exemplo, que eu vejo lá em Prudente, que eu via, né, lá em Prudente. Então, infelizmente, há essa relação, né, da população entender o rio como um problema, porque nunca esteve diante de um bom rio, né, de um rio de fato. Então, só um parênteses. Vamos para as respostas. Quanto ao kit de análise, ele é um kit utilizado para qualquer bacia hidrográfica, tá? O reagente lá, os reagentes,
dos indicadores que ele mede serve para qualquer tipo de água, né? Então, qualquer tipo de bacia. Não há, né, um acerto ou uma diferenciação dos kits de acordo com o córrego ou a bacia que você está monitorando. Segunda, expectativa de abrangência do projeto. Assim, eu não faço parte do desenvolvimento do projeto, né? Eu sou uma apaixonada pelo projeto, mas eu sou uma voluntária do projeto. Então, do ponto de vista dessa gestão, de abrangência, das perspectivas que a SOS Mata Atlântica tem, eu não vou saber te responder, né? Eu sei que eles lutam muito para conseguir ter uma abrangência maior, tá? Não só no estado de São Paulo, né, no próprio Rio Tietê, como também em outros estados que têm o bioma da Mata Atlântica. Mas eles enfrentam, né, diversos, pelo que eu converso com o Gustavo, que é o coordenador, lá dentro um dos coordenadores lá dentro da SOS Mata Atlântica, é que há uma dificuldade, né, de recurso, porque não é só fornecer o kit, eles têm que fornecer para a gente todo mês os reagentes, né, o material necessário, manutenção da plataforma, todo ano eles fazem esses dados gerados, geram um relatório a partir disso, publicam, né, então há uma questão de investimento também que eu acredito ser o grande motivo da demora, né, ou da dificuldade de expansão do projeto, tá? Quanto ao lençol freático ser, né, parte da bacia ou não, a gente tem uma questão um tanto complexa. Por quê? A água subterrânea, ela faz parte da bacia, sim, né? No entanto, ela não vai respeitar os limites físicos como a bacia superficial. Então, por exemplo, em uma bacia, a gente pode ter um lençol freático, mas não necessariamente esse lençol freático vai ficar só naquela bacia. Ele vai poder se expandir para outras bacias, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente. O recurso subterrâneo, ele é nosso, né? Ele é da bacia hidrográfica, só que ele pode pegar mais que uma bacia, e é muito comum que isso aconteça, inclusive. Agora, óbvio que tudo que a gente fizer na superfície vai refletir no subterrâneo, gente. Tá? Então, quando a gente fala de contaminação de água, contaminação de solo, a gente está correndo um grande risco de contaminar a água subterrânea também, o lençol freático. Tá? Então, o mesmo cuidado que a gente tem com a água superficial, a gente tem que ter com a água subterrânea. Né? Inclusive, ela é muito mais frágil, porque se ela é contaminada, é muito mais difícil tratar, né, ter medidas de remediação para descontaminar a água subterrânea, né? Tanto do ponto de vista de metodologias práticas que existem, quanto do ponto de vista de recurso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A água é uma fonte, já que essa água, ela também, parte dela vai infiltrar, né? E o solo também, né? Como esse agente infiltrador, né? É o que vai colocar os contaminantes, os poluentes na água subterrânea. A gente tem que ter em mente que é muito difícil descontaminar a água subterrânea, tá? O Tiago havia levantado, ele botou aqui, neste projeto são elaboradas reuniões com associações de moradores dos bairros, caso tenham essas reuniões, promovendo debate sobre o descarte de lixo e esgoto, sobre a cobrança do poder público para a regularização desses problemas. Vocês fazem reunião com... Isso é também uma parte frágil do projeto, né? Porque como ele acaba sendo muito descentralizado, as ações também são descentralizadas. Então, por exemplo, eu atuo falando desses temas muito fortemente na universidade, com o meu grupo, né? Com os meus alunos, tal. A gente faz, eventualmente, leva isso para outras bacias, outros fóruns de discussão. Exemplo lá da onde eu coleto, né? Essa aproximação com a associação de moradores também é difícil. Então, a gente encontra esses espaços, né? Eventos, a gente vai nas reuniões de subprefeitura, nas reuniões de conselho de meio ambiente, né? Para falar sobre esses problemas, né? E para que isso chegue, de alguma forma, à população que vive ali, né? Ao meu ver, as escolas são as grandes propulsoras desse projeto, né? Então, a gente espera que os pequenininhos levem isso, levem muito bem, né, para
sua casa tenham esse entendimento, né, de como o rio está, de como ele deveria estar, né, e fazer esse papel da educação ambiental. Do ponto de vista do poder público, né, a própria instituição anualmente faz essa cobrança. Entrega uma carta, né, junto com o relatório, né, e aí ao governo de estado, né, à prefeitura de São Paulo também e outras, para cobrar medidas, né, cobrar ações. Então, isso é feito via SOS Mata Atlântica, mas a gente, enquanto, por exemplo, eu, grupo de monitoramento Uni Santana, eu não vou cobrar o poder público, né, eu não consigo chegar até lá. Eu consigo, sim, chegar num comitê de bacia, pedir a palavra e discutir ali com as pessoas que estão reunidas, enfim, mas chegar até o poder público, né, é muito difícil. Obrigada, Lê. Alguém mais tem perguntas para Letícia? Bom, então deixa eu só socializar algumas questões que eu anotei também, né, que são problemáticas, né. Até esse dado da PP urbana, né, da área de proteção permanente urbana, né, a gente tem muita ideia, né, das áreas rurais, né, das margens dos rios ali, nas áreas rurais, topo de morro, né, outras áreas que podem ser consideradas APP, mas no meio urbano parece que isso fica invisibilizado, né. Por mais que a gente tenha ali no Código Florestal, né, que isso fala tanto áreas rurais como áreas urbanas, mas parece, né, a gente tem aí, até anterior ao Código Florestal, aos Códigos Florestais, né, tanto de 2012 como de antes, a gente já tem áreas urbanas consolidadas, né, a maioria das cidades, elas cresceram ali às margens dos rios, né, isso só foi intensificando, e a gente vê cenários, né, como eu disse anteriormente, muito, muito parecidos, né, lógico que em São Paulo, né, é uma dimensão muito maior, né, pela abrangência ali da população, tanto ali na região metropolitana, como, né, em São Paulo, né, na capital. E o mais engraçado é que no ano passado, antes da configuração aí da pandemia, eu estava lá no dia de fevereiro, ali no começo de fevereiro, 10 de fevereiro, estava entrando de férias, né, fui para lá para poder viajar. E começou, acordei cedo, né, vi no jornal que estava, né, tinha áreas, pontos de alagamento, né, eu estava ali na porção central, então a gente foi para lá, chegou lá à noite, no outro dia a gente já ia, né, viajar. Aí a gente vai conseguir chegar em Guarulhos, a gente vai conseguir. Assim, a gente ficou ali 2 horas parados no trânsito, né, aí eu fiquei aflita, não, vamos sair aqui, eu não sei nadar, eu não vou morrer afogada, eu já estava naquele o pânico, né. A gente saiu, conseguiu chegar até a Estação da Sé, né, a gente conseguiu chegar em Guarulhos, mas a gente, né, perdeu o voo, tudo bem, pelo menos a gente saiu ali vivo, mas por mais que, olha só a contradição, né, eu estou aí pesquisando sobre essas questões, estava ali naquela situação e não, vou conseguir, eu fui tomada de um otimismo, assim, que não cabia naquela situação, né, e que todo ano a gente vê no período chuvoso, todo ano, né, a gente vê as mesmas cenas, né, aqui também, período chuvoso, né, o ano passado, se não me engano, né, a chuva, né, alagou, né, o que era ali a área do rio, que normalmente alaga, porque a área, né, que o rio se expande ali, né, aquele leito que o rio extravasa, né, que é natural, né, dele. E aí destruiu parte da canalização, né, parte ali da avenida, né, e não há, assim, eu percebo que não há um entendimento daquilo como ficou uma área de risco por conta dessa apropriação, né, urbana, numa área que não era, né, e aí fica essa história, olha, eu tenho, né, o parcelamento do solo urbano do município, né, eu tenho um código florestal, e no final eu não tenho nada, né, fica uma coxa de retalhos e no final eu não tenho nada, né, os municípios, pelo menos alguns que eu já pesquisei, né, sobre determinados problemas a partir da delimitação de uma bacia, é o que eu vejo. Você mostrou essas fotos aí, por exemplo,
na bacia hidrográfica que eu estudei na minha monografia, né, o rio principal era aquele cenário, né, eu via aquilo desde criança, eu achava estranho, né, mas eu não tinha ainda, né, a formação teórica, técnica para entender aquilo. Eu fiz um estudo, né, da morfometria dessa bacia, a bacia tem uma boa drenagem, né, mas ali a questão da poluição urbana, porque não tem coleta nem tratamento de esgoto, né, a cidade invadiu, né, suprimiu as margens ali, e apesar de ter uma boa drenagem, numa área de semiárido ainda por cima, mas isso não é ainda entendido, até pelo poder público municipal, pelas secretarias de meio ambiente, sabe, que nos interiores do Brasil a situação é muito pior, não tem tanto pessoal capacitado, como, por exemplo, né, numa metrópole como São Paulo. Mas são questões tão parecidas, né, a gente tem aí, né, a nossa política de recursos hídricos é jovem, né, de 97, né, apesar de a gente ter ali, São Paulo já vinha ali com uma pegada de legislação hídrica, a gente tinha ali, né, desde 34, Código das Águas, muito ligado ainda ao setor, né, econômico-financeiro, né, e por mais eu estou destrinchando a política de recursos hídricos com eles agora, né, agora eu estou na parte dos instrumentos, né, é feita para funcionar, né, mas a gente vê com esses estudos, né, esses estudos de caso, que a prática é muito diferente, né? A gente não tem uma integração entre os entes federativos, né? No caso, até 2 municípios aí que compõem uma mesma bacia, né? Se eles não se conversam, a gestão aí fica extremamente fragilizada, né? É muito, muito problemático, né? E você vê aquela outra foto que você mostrou, né, uma área extremamente carente de políticas públicas, são pessoas, né, que estão ali esquecidas, né, são lembradas no período eleitoral, né, para resolver esses problemas de inundação, e o quanto isso acarreta doenças de veiculação hídrica, né? Então, são questões que envolvem não só a gestão da água, mas a saúde pública, né? Muito complicado, muito complicado. Quando você fala, né, dessa questão do envolvimento do poder público, né, essa questão das APPs, né, em São Paulo a gente tem no Ministério Público, um braço do Ministério Público é o GAEMA, que se dedica a estudar as questões, né, relacionadas, estudar assim, né, intervir nas questões relacionadas ao meio ambiente. E aí tem um grupo de debate dentro desse GAEMA que vai se dedicar a tratar exatamente sobre isso, né? Então, é reconhecido que essas pessoas moram, constroem onde não poderiam. E qual é a solução do poder público? Porque o poder público vai falar que não tem dinheiro para retirar essas pessoas. São milhares de pessoas. Só na borda da Billings, da Guarapiranga, por exemplo, que é um dos nossos reservatórios, moram milhões de pessoas. 2, 3 milhões de pessoas vivendo em situação de precariedade. E aí se chega a um seguinte questionamento, né? Até que ponto a gente vai deixar essa população sofrer? E aí é onde o governo vai e leva infraestrutura, saneamento, linha de ônibus, e aquele local onde não poderia se construir torna-se um local regularizado, passando-se por cima da legislação federal, enfim, onde o princípio maior entendido pela legislação, enfim, entre aspas, né, promover a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, veja como que as coisas, né, são contraditórias. Né? Dentro dos sujeitos que estão envolvidos, obviamente, poder público, as pessoas que moram, quanto do outro lado, né, fazer-se cumprir a lei. E aí, óbvio, né, que a pessoa ela não vai morar numa situação precária porque quer, ela não vai morar na beira do rio porque quer, ela não vai morar na encosta porque quer, ela mora lá porque é fruto de um processo de exclusão social que existe na cidade. Hoje, em São Paulo, morar, e todas as cidades, né, morar na parte central, onde tem abundância de serviços públicos, é muito caro. Né? Então, você tem que escolher, você vai morar ou você vai comer. Porque você precisa morar. Você precisa ter um teto, você precisa viver. E aí você vai para essas áreas, né, que são loteadas irregularmente. Por exemplo, as áreas de mananciais, de cantareira, na região metropolitana de São Paulo, na cidade de São Paulo, são loteadas irregularmente pelo PCC.
né? Então, o PCC vai lá, ocupa aquele território, né, clandestinamente, obviamente, parcela, né, divide aquilo lá em lotes e vai vender para a população. E aí você vai só ter dinheiro para comprar aquilo, é a sua única alternativa. Então, esses grupos também, né, fora da lei, também vão se beneficiar disso. Vereadores, a gente já teve casos de vereadores apoiando e fazendo, né, debaixo dos panos, o parcelamento de áreas nas áreas de mananciais, para dar para a população em troca de voto. Então, são questões muito complexas, né, que a gente, enquanto planejador, enquanto gestor, enquanto profissional, é com isso que a gente vai lidar, né, e a gente precisa ter muito firme os nossos posicionamentos, no sentido técnico mesmo, né, de entender a integração ali dos elementos fisiográficos, da paisagem, tudo aquilo, né, porque a gente vai encontrar diversas contradições que vão muito além do que a gente lê lá nos bons livros, né, e que precisam ser lidos, a gente precisa aprofundar teórica e metodologicamente, mas a gente precisa também do enfrentamento cotidiano, né, dos profissionais. O Tiago pergunta, essas regularizações de habitações em lugares impróprios para a moradia vão gerar mais gastos para o município em caso de desastres em infraestrutura? Em alguns casos sim, em outros não, Thiago, porque, por exemplo, você levar a infraestrutura para um lugar que não tinha. Então, você resolve alguns problemas do ponto de vista da qualidade, né? Só que você deixa permanecer outros. Então, quando chover, os problemas vão aparecer, né? Vai inundar, vai escorregar, né? Vai ter escorregamento. Vai. Então, essas são as implicações, né? Que os municípios lidam, né, com isso cotidianamente. Quem nunca abriu aí, viu o Jornal Nacional, em dia de forte chuva em São Paulo, ou na região serrana do Rio de Janeiro, em Santa Catarina, o que acontece? Pessoas morrem soterradas, porque escorregou. E às vezes não era uma área irregular, era às vezes até uma área, enfim, regularizada pela prefeitura, né, porque existe um projeto, né, regularização de favelas, urbanização de favelas, tal. E às vezes são lugares regulares, né? Só que entendeu? Você não está tratando a causa, você só está tratando a consequência. Ao invés de propiciar, investir em moradias próximas ao centro, por exemplo, em áreas que não são, né, de ter áreas centrais, né, de interesse social. Só que é muito caro, o governo não quer gastar com isso, né? Então, quando a gente leva para o debate, por exemplo, na cidade de São Paulo, a questão de milhares de imóveis desocupados, a gente está falando disso. Por que a prefeitura não compra, né, ou não requer o direito, porque devem tanto imposto que a prefeitura pode ser dona de muitos, milhares de imóveis, né? Por que ela não faz isso? Porque o interesse da elite é o que vai ganhar, né, dentro dessa força de braço, né? Então, são questões relacionadas a isso. Então, vai perder um lado, vai ganhar outro, e assim vai se revezando e caminhando a humanidade, né? Eu vi uma reportagem esses dias ali na região central, né, do que chamam, né, que eles apelidaram de Cracolândia, né, eles estão fazendo uma higienização ali, né? Então, é retirada, né, eles não pensam, olha, eu vou tornar aquela área ali uma área de moradia popular. Quem vai ter, né, como você falou, quem vai ter grana para, né, pagar aquilo ali? Eles não têm nem como comprovar renda. É uma questão muito delicada, né? E o quanto nessas metrópoles, né, a gente consegue ver, e é com muita tristeza isso, né? O quanto os excluídos continuam sendo excluídos entre governo e governo, né? São pessoas que invisibilizadas, né? São pessoas que não consomem, não são cidadãos, né? Não tenho nenhum adjetivo para qualificar isso. Assim. São problemas complexos que exigem soluções complexas. Há uma tendência dos governantes, dos próprios técnicos que estão, de tentar encontrar soluções simples. Só que a gente não tem solução simples. São problemas complexos que exigem soluções complexas, exigem implementação de medidas complexas, de ações complexas, né? Tem questões que a gente não consegue simplificar.
E é por isso que a gente está enxugando gelo, porque a gente está tentando simplificar em muitas delas, né? Então, esse também é um outro fator que se soma, né? Um outro problema que se soma a isso. É uma coisa que eu lembrei que lá em 2014, né, eu estava no meu estágio de docência, na turma de gerenciamento de recursos hídricos, com o César, e a gente foi fazer trabalho de campo lá na Cantareira, né? A gente chegando lá, né, o ônibus da Unesp, aí tinha um carro acho que da TV Cultura, e o César entrou no ônibus, olha, não dê entrevista para ninguém, né? A situação aqui é muito complexa, a gente não... Eles aceitaram a nossa vinda aqui, né? Isso conta da figura do César, né, da importância dele ali, mas a gente teve que esperar um pouco no ônibus até o carro da imprensa sair para a gente entrar, né? Mas foi algo, assim, de vez foi algo que ficou marcado até, a gente vê o quanto a situação do reservatório, né, a complicada situação que eles vivenciavam, né, e o quanto aquilo expôs, né, uma falta de investimento da Sabesp, né, nessa expansão, né, a cidade se expande, né, cada vez mais e mais urbanizada, e não se expande também o sistema, os investimentos, né, e aquilo ali ficou eu espero que tenha ficado uma grande lição. É o que se espera, né, no otimismo. A Sabesp sempre coloca a culpa em São Pedro, né? Vamos ver, parece que esse ano São Pedro não vai castigar a gente, porque a gente teve uma boa quantidade de chuva, né? Porque há também esse problema, né? Falta áreas para reservação de água. Então fica dependendo de São Pedro, mas São Pedro falha, né, também. Então a gente precisa de investimento em outros sistemas, em outros reservatórios, né? Com certeza. A reservação de água é algo urgente na região de São Paulo, né? Uma coisa que eu anotei, esses kits, a Fundação SOS Mata Atlântica, eles vendem para... Você sabe se tem essa informação? Que eu me interessei muito por esses kits. Eu sei que assim, ia comprar com recursos próprios mesmo, porque, né, é difícil realocar recursos para essas coisas. Sim. Bom, para os grupos de monitoramento, são kits doados, tá? Todo ano, assim, uma periodicidade X, eles tentam ter parcerias, né? Então, o kit que eu tenho, por exemplo, foi uma parceria com o Instituto IP não, com a IP, a empresa IP, que bancou os kits e vieram desse para o nosso. Agora, eu acho que eles não comercializam, não. Eu acho que tem que comprar isso fora, né? Compra fora. É interessante saber, vou procurar saber. Quando eu vi o seu artigo, eu já me encantei por aqueles kits, o quanto eles são, né, de fácil manuseio, didáticos, né, e os resultados ali, né, a partir dos resultados a gente consegue ver, olha, eu tenho ali o pH da água, o que isso significa, né, o excesso de fósforo, né, o excesso de nutrientes, quando aquilo vai prejudicar a oxigenação daquela água, né, o que isso significa, né. A gente consegue trazer, como você falou, até para as escolas, né, para mostrar esses resultados. E para a sociedade no geral, né, a partir de um projeto de extensão, por exemplo. Mas se eu montar isso aqui, se eu conseguir, pode ficar tranquila que eu vou te colocar nesse projeto. Muito prazer, muito prazer. Para variar, né, eu tenho que me certificar ali de gente de qualidade para o negócio ser bem feito. Gente, o Bruno e eu a gente colocou aqui o Manassés já tem um participante, um aluno participante no projeto, o negócio já começou bem. O Bruno colocou aqui a lista de presença, então quem se inscreveu, assinem, abram esse link e assinem e coloquem lá suas informações, tá? E depois vocês vão receber o certificado por e-mail, a gente também vai te enviar o certificado, e quando finalizar a palestra ou finalizar o relatório final, acho que eles mandam também um e-mail de participante nesse projeto de extensão para você. Eu queria aqui te agradecer mais uma vez pela gentileza de fazer essa fala, de trazer essas informações tão interessantes, ganho aí de informações hoje, fiquei muito feliz, eu não esperava menos que isso, assim, algo, porque eu já te conheço. Parabéns.
parabéns, assim, você sabe, eu tenho muito orgulho de você, da profissional que você é e da pessoa que você é também, sempre auxiliando, né? A gente é irmã da vida, né? Irmã das águas da vida. As águas vivas. Muito obrigada, Lê, tá? E o que precisar também, conte comigo, tá? Muito bom poder fazer essa parceria aqui com você. Quem sabe fazer aí no futuro próximo uma parceria com os alunos daqui. Claro. Tenho certeza que vai ser um ganho muito, muito importante para todos os lados, tá? Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço, Ana, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite, o carinho, né, de ter sido lembrada por você. E vamos seguir, né? Vamos seguir na esperança de mudar a qualidade das águas, de ter uma gestão, né, de fato participativa, democrática, que surta efeito, né? Ter profissionais qualificados nessas áreas é muito importante. Então, eu só tenho que agradecer, né? Sempre muito especial para mim falar sobre a questão das águas, né? Praticamente a minha trajetória acadêmica esteve, né? Está no entorno dessas questões. Então, para mim, não é só uma atividade profissional, né? Mas é uma atividade de vida também, é um comprometimento, né? Teórico, um comprometimento com a ciência, né? Que tanto está em pauta hoje, né? Então é isso, eu fico à disposição também, né? Caso os alunos tenham aí ao longo do tempo algum outro questionamento, queiram tirar dúvidas, a gente pode marcar uma outra conversa, pensar em projetos, né? Sempre bom fomentar aí as nossas cabeças. E é isso. Então, eu só tenho a agradecer, né? Você sempre, né? Também é uma pessoa que eu admiro muito, 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 que eu sempre recorro aí na vida, né? E que esse laço de amizade também, de carinho, permaneça, né? Porque a gente precisa disso na academia também. Exato. São esses diálogos, né, que a gente constrói aí, melhora, né, a teoria, né, a prática e avança, né, e essa divulgação torna, né, o conhecimento de fato solidário, né, participativo. Muito bom esse momento, Lê. Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu vou encerrar a gravação. Obrigada.